Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver. Apresentação, professor Rogério Coimbra. Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. Esse episódio do Mundo Agro Podcast tem o apoio da Incotec, da Agrosol Sementes e da Momesso. E lembrando, se você quer ser um apoiador do Mundo Agro Podcast, é só mandar um e-mail para mundoagropodcast@gmail.com. E olha só, hoje eu tenho um convidado especial, conheci ele esse ano no Congresso Brasileiro de Sementes. É um cara fora da curva que vai falar de algo que mexe muito com a gente do agronegócio, que é a gestão de marcas corporativas. Tem algo mais importante no seu negócio do que a sua marca? Hoje você vai entender a marca de uma forma bem diferente do que a gente está acostumado. Para isso, eu trago aqui meu grande e novo amigo, Victorzinho. Victor, seja muito bem-vindo ao Mundo Agro Podcast, uma honra para mim. É um prazer, obrigado, Rogério, obrigado ao Mundo Agro também, e estou muito feliz em fazer parte desse momento e também tocar assuntos tão pertinentes que são as marcas do setor sementeiro nacional e mundial. Exato. Vitor, olha, a sua palestra no Congresso Brasileiro de Sementes, que ocorreu esse ano, há 2 meses atrás, em Foz do Iguaçu, mexeu muito com todos e eu achei muito legal os meus alunos, em especial um, que acho que conversou com você, que é o Thalisson, virou seu fã, a forma com que você nos trouxe a organização das marcas no agronegócio, independente do tamanho. E como há essa conformação, essa organização, no fim a gente consegue entender, ou parece que é tudo a mesma coisa, e não é, né? A marca é a identidade, é o fingerprint, a impressão digital da empresa. Mas antes de falar dessa questão do foco na marca, o que é a marca, o que é a gestão corporativa da marca, porque tem muita ciência por trás disso, a gente quer conhecer um pouquinho melhor o Victor, né? Conta pra gente quem que é o Victor e como que ele chegou no agronegócio com essa palestra que eu não vou contar. No final, a gente deixa uma dica de onde as pessoas podem ver, né? Mas só para quem chegar até o final, né, Victor? Sim, mas ela está desatualizada, a gente pode atualizar ela sem problema nenhum. Com certeza. Mas, para resumir, eu acho que se a gente falar do mundo sementeiro, o primeiro contato, quando eu comecei a focar, depois de gestão de marcas, a focar num nicho específico, e não adianta tu dar tiro para tudo que é lado, que tu não vai conseguir nada. Se tu me perguntar agora, como ordenha uma vaca, capaz de dizer que dá leite de laranja, não sei. Tá, tô exagerando. Mas, enfim, tu tem que entender uma linguagem. E a gestão da marca, o branding, ele determina isso. A propriedade do entendimento num assunto. E eu escolhi o setor sementeiro. E o meu contato foi em 2013, primeiro, no Seed Association of the Americas, o SAA, né, que dentro daquela hierarquia, abaixo da IASEF, International Seed Federation, que foi então o SA em 2013 em Ponta del Este. E desde então, estudando o mercado mesmo muito a fundo, são estudos que a gente pode explorar, abrir mais eles, que assim, do jeito que eu estou colocando, ele é muito amplo, mas quando tu acaba entrando em questões até de tecnologias, porque tu tem que analisar a tecnologia do concorrente, do teu cliente, dar aquele feedback, né? Logicamente, tu não pode passar, né? Mas, enfim, o assunto ele é extenso, ele, por vezes, é muito delicado, mas eu venho daí, no meu eu, é isso aí, né? Para mais, posso dizer que eu, como eu, adoro esportes, cheguei a ficar bicampeão gaúcho de halterofilismo, bi-recordista brasileiro, recordista sul-americano e 8º no Mundial. Então, até aí é o meu hobby. É isso aí. Legal. Precisa mais, Rogério? Tá certo, é isso aí. Vamos lá, Victor. Bom, e não precisa dizer que é gaúcho, né? Nem parece, né? Victor, quando a gente fala de marca corporativa, como que a gente pode definir uma marca forte? A gente sabe que é importante, mas como tornar essa marca forte? Principalmente no agronegócio e principalmente no setor sementeiro. O setor sementeiro é um setor, eu digo,
fascinante. Ainda acho que não há concorrência hoje, porque a demanda por sementes ainda é maior do que a gente produz, a demanda por qualidade, e todo mundo faz algo que é a mesma coisa. Semente é semente. Semente de soja é semente de soja. Semente de tomate é semente de tomate. Mas existe uma série de fatores por trás disso, que não envolve só a semente, que faz o diferencial no mercado. O que é uma marca corporativa forte? E como chegar até ela? Poxa, só isso aí, umas 4h30 a gente consegue responder, né, Vitor? Bom, nesse ponto do podcast, eu me pergunto se tu necessitas de mim ou tu só quer falar porque olha só, não é essa a intenção. Não, quem conseguiu compreender o que o professor Rogério falou até o momento, isso aí está bem claro. Primeira coisa, esquece a questão de logo e imagem, rasga e bota fora. Marca é humana, simples assim. Simples assim. Semente é commodity, como o professor acabou de falar. É aqui na China, tudo bem. Ah, mas nós temos a tecnologia e a qualidade, não faz nada mais do que o dever. Simples. O que vai, independente do grau de tamanho de uma empresa, se é multinacional ou pequena, é o poder dela de relacionamento e visão de estar à frente. O que eu quero dizer com isso? Visão de estar à frente. Tu vai ter 2 cavalos que tu tá aí com as rédeas curtas. Um lado é um cliente, tá? Que ele não é teu amigo, desculpa, mas ele tá ali por um fator comercial, mas ele é tanto perigoso quanto o teu concorrente. E na outra mão tu tem o concorrente. Então, são 2 cavalos que tu tá tentando ali cuidar, analisar a concorrência, o que ela tá fazendo, como tá se comportando, qual é o passo dela, a agilidade que tu vai ter para te colocar à frente disso, ou não, tem situações que a benéfica não dá, e o teu cliente do mundo sementeiro vai ter 2 questões que eu acho mais importantes que tu tem que cuidar no cliente, que é o quê? A necessidade dele, porque não é um setor vaidoso, então a necessidade, e outro é um poder de barganha, porque o setor sementeiro realmente são em clientes, o Rogério mesmo, a gente chora na linguagem popular, né? A gente tenta poupar. Então, tudo isso aí perdura. Então, se tu puder entregar um valor real, tangibilizar isso, e de uma forma também que tu possa ter uma capacidade sempre de inovar e te adaptar, aí sim, tu consegue ter alguma questão de força no mercado. Fora isso, é mais perto do caixão possível a empresa está. Vitor, a gente pode dizer que a entrega de valor, ela tem um peso maior do que o valor do produto? Eu diria com certeza. Não é simplesmente ter um produto bom, né? Mas é saber lidar com ele. E o diferencial da semente é que é um ser vivo, né? É um produto vivo. Então, nem todo mundo, na hora da correria, para pensar isso e às vezes os problemas acontecem, né? E nessa hora é o que a velha administração já falava e fala, né? É o bom e velho suporte. Isso não pode faltar. Exato. Esse suporte, né? O atendimento que as empresas chamam de pós-venda, e eu carinhosamente gosto de dizer que é a pré-venda do ano seguinte. Verdade. Né? Porque na semente, muitas vezes a gente diz, a marca é forte, ela tem um produto bom, mas às vezes a entrega e termina ali o acordo comercial. E eu vejo hoje que entrega... Eu posso claro, complementar esse teu dizer aí? Mas claro. Peguem isso para vocês. Isso que o professor falou é o bom e velho até que a morte nos separe, na saúde e na doença. Infelizmente, tu tem que ter um laço, porque é cíclico. O outro ano o cliente vai estar ali de novo. E o teu fornecedor também. Isso é outra questão que tem que cuidar, que é stakeholders, que a gente vai tocar mais adiante, né? Mas é tudo. Exatamente. E eu acho que essa questão, né, gostei muito que você falou, rasgue o logotipo da marca. O logotipo é interessante, mas ele é um espelho apenas, para que quem vai comprar se veja naquilo, mas a humanização do processo vem sendo perdida, né, Vitor? E eu acho que quando a gente fala de marca, eu lembro do meu avô falando, como a gente pode dizer hoje, né? A confiança no produto. Eu compro isso porque eu confio. Eu uso aquele banco porque eu confio. E a confiança, ela está ligada, na maioria das vezes, nas pessoas, que não tem nada a ver
com o logotipo do negócio, né? O que eu posso te falar, e talvez deixar mais claro para o público, pegando a palavra da confiança, então, e junto com um pouquinho disso que a gente tocou no assunto, isso seria recursos intangíveis, que nada mais é do que a reputação. Tu tem uma reputação de confiança, tu tem uma reputação de bom resolvedor de problemas, é a tua reputação. E essa reputação, ela só pode ser mensurada através do público externo, né? Ou por opiniões, ou por feedbacks, desde que sejam devidamente comprovados, prêmios. Um exemplo que eu posso dar, não sei se você conhece, Mundo Agro Podcast também, ganhou alguns prêmios. Isso são questões que são concretas e que te dão um valor de recurso intangível. Perfeito. Quando a gente fala em confiança, né? Vou dar um exemplo bem simples e chulo, mas é muito interessante. Depois que eu comecei a cuidar deste terceiro filho, que é o Mundo Agro Podcast, que dá tanto trabalho quanto, mas nos traz alegrias, como você acabou de dizer, né? As 3 indicações, 2 premiações. Eu passei a entender algumas coisas que nas reclamações, ou seja, quando alguém critica você, ou quando você oferece um produto e dá algum problema, estão ali as maiores fontes de feedback do que você faz. Tem uma empresa que tem alguns supermercados aqui em Sinop. Eu morava num bairro onde ficava próximo a um, mudei para um outro bairro onde tem outro e você acaba frequentando o mercado que está mais próximo de você. E desde moleque, né, falo muito do meu avô, porque eu ia comprar pão na padaria, na Vila Maria, quando o pão era feito em forno a lenha, e as pessoas serviam os pãezinhos para você, cada lugar tem um nome. Mas aqui nesse mercado, o balcão de servir o pão era um balcão baixo, onde você tinha que colocar a cabeça dentro do balcão e era muito difícil da pessoa alimentar os pães ali dentro. Eu tenho amizade com um dos gerentes do mercado, eu chamei ele e falei, olha, por que você não muda esse balcão, faz ele nessa altura, coloca mais nichos de abastecimento? Ele falou, nossa, mas isso deve ser caro, né? Eu falei, olha, absorva a reclamação do seu cliente. Semana passada, ele me mandou um vídeo com um novo balcão. E eu cheguei no supermercado e parei um pouco antes e comecei a ver a reação das pessoas. Inacreditável, né? Porque quem utiliza aquilo sabe o que vai precisar ser feito. Então, na semente, Vitor, isso é notório, né? A gente está lidando com um ser vivo e às vezes ocorrem problemas. O como você lida com esse problema é uma forma de confiança, de gerar valor, e aí aquela pessoa entende que os problemas vão existir, mas como a gente soluciona eles, na maioria das vezes é o que fideliza o cliente, o que dá a boa percepção ou a boa experiência do que está ocorrendo, né? Você viu alguns erros? Lógico, você trabalha com marcas e de forma confidencial, nem quero que você fale aqui, mas nesses seus anos, né, ligados aí ao setor de sementes, dando essa assessoria, essa consultoria, tem algum erro que você pode citar, trazer para a gente aqui, que poderia ser convertido numa geração de valor? Eu vou fazer uma comparação, vou fazer um exemplo, tá? Legal. Nós temos uma empresa aqui do setor sementeiro, tá? O Mundo Agro Podcast. É uma empresa bem sucedida, já está aí há alguns anos no mercado, tem aí o seu apresentador, o professor Rogério Coimbra, e tem sua gestora aí de produção, que é a Tatiana, vamos tomar como exemplo, e está indo muito bem. Eu estou fazendo a gestão de marca do Mundo Agro Podcast. E nisso, baseado em dados muito bem fundamentados, eu aviso, olha, Tatiana, eu acho que vocês devem mudar alguns pontos, porque está surgindo aqui o soja com algodão de açúcar podcast. E eles estão trazendo matérias aqui que são relevantes nesse ponto aqui. Não, Victor, sabe o que é? Fala, Tatiana. O Rogério é excepcional, né? O pessoal gosta dele. 2 meses depois, a soja algodão doce vai lá e pega algumas cotas de patrocínio que eram do Mundo Agro. Então, a complacência, eu não vou dizer zona de conforto, a complacência é aquele estado psicológico que tu acha que está bem, né?
e tu não consegue enxergar o abismo adiante. Então, o estado de complacência, eu acho que é um dos fatores que eu sempre vejo pecarem assim, em alguma parte. Eu não sei se eu consegui deixar essa parte lúdica, Perfeito. mas é o que eu posso chegar até aí. Perfeito, é porque às vezes um posicionamento de destaque no mercado, se é isso que eu entendi, pode te levar a um certo conforto, e isso vai permitir que você seja literalmente atropelado com a velocidade de como acontecem as coisas hoje, né? Eu vejo isso como professor, viu, Vitor? Quando eu comecei a entrar na sala de aula e ver que os alunos estavam com informações muito além do que eu tinha, eu falei, alguma coisa de errado está aí, então eu preciso sair da minha zona de conforto, né? Então, é isso aí, a gente não pode parar nunca, né? Vamos aproveitar esse intervalo para falar sobre inovação, comodidade, segurança, qualidade e agilidade para a semeadura. É isso que a Agrosol Sementes traz ao mercado com o conceito de semente pronta. O produtor só tem o trabalho de abrir o bag, colocar a semente na plantadeira e iniciar o plantio. Assim você ganha tempo para aproveitar a ideal janela de plantio e fica tranquilo, porque essas sementes são tratadas por especialistas. A Agrosol apresenta ao agricultor um produto diferenciado, que atende a 6 requisitos exigidos pela parceria com a Syngenta para a certificação da qualidade. Essa é considerada a certificação mais exigente do mercado na área de tratamento de sementes industrial. A semente Agrosol é preparada por profissionais treinados, com aplicação de doses precisas e bem distribuídas em todas as sementes. O resultado é uma semente que agrega valor à lavoura e traz mais resultados para quem a cultiva. Afinal, a ampla proteção contra pragas e doenças nos estágios iniciais da planta se traduz em maior produtividade. Para mais informações, entre em contato com a Agrosol pelo telefone 66 2123 5201 ou acesse o site agrosolsementes.com.br. Falando de marca, né? Já que a gente está falando do Mundo Agro Podcast, eu vou fazer merchandise do Mundo Agro Podcast aqui no Mundo Agro Podcast. A história da marca do Mundo Agro é muito legal, porque quem conhece do início, o primeiro logo eu guardo ele com muito carinho, que foi feito no Word, no PowerPoint. O segundo já foi um pouquinho melhorado, mas ainda era muito rudimentar. Eu lembro que, antes da gente começar, eu contei a você, Vitor, que eu gravei alguns episódios e fui viajar de férias. E quando eu voltei, algumas empresas nos procuraram. Nessa viagem que eu fui a São Paulo, eu consegui marcar uma entrevista, nem lembro por quê, com uma empresa de trading de São Paulo. Fui lá na Faria Lima, levei minha maletinha com os gravadores, montamos tudo lá. A empresa chamou alguns parceiros, né, até concorrentes. Coloquei 5 pessoas numa mesa, gravei o podcast, aí veio o diretor de marketing deles, falou, nós vamos fazer a divulgação, você me passa a sua logomarca? Aí eu lembro que eu gravei e vim para Sinop, que eu ia fazer uma palestra com a Agrosol em Feliz Natal. Quando eu cheguei em Sinop, tinha uma mensagem no WhatsApp do rapaz de marketing da empresa. Ele falou assim, seu logotipo é impossível de ser publicado. Eu nunca vi nada menos profissional do que isso. Eu falei, bom, você está vendo o que um agrônomo fez como logotipo, eu não sou especialista de marketing, né? Aí passou um tempo, por contato do próprio podcast, eu conheci o Thiago Ribeiro, da Carandá, e o Thiago falou, Rogério, eu vou te ajudar nisso, e ele fez o logotipo que é hoje, o boné que a gente tem, que é, olha, uma marca que realmente ela ficou impregnada, né? Então, a experiência da marca, mesmo, né, a gente está dizendo fora do logotipo, faz uma diferença muito grande quando a gente precisa de algo profissional. O que a gente precisa fazer para se diferenciar, alcançar crescimento, se tornar sustentável, Vitor, na sua visão profissional do negócio? Eu sou um entusiasta, você é o profissional, né? De uma maneira bem visceral, falando, primeiro, eu analisaria todos os concorrentes, principalmente os 2 primeiros. Sem essa bobagem de matriz SWOT, pontos fracos, não, é visceral. É estudar até a tecnologia dele. Tecnologia de microfone e de áudio, vamos tomar aí.
Minha cabeça está centrada sempre na semente. Ver a agressividade dele, ver o poder financeiro dele, ou deles, o poder, a agressividade de mercado. Agressividade não quer dizer maldade. Eu defendo muito a agressividade. Tá? Eu sou competitivo. O poder de marketing dele. Bom, tendo isso de lado, eu tento analisar o mercado como um todo. Quais são os possíveis patrocinadores do mundo agro? Tá? Quem são os possíveis influenciadores, de fato, nesse mundo que podem ser chamados por entrevista de maneira a propagar mais? E aí eu chego no ponto mais doído, que é a verdade que eu vou falar para o mundo agro. Aí é o ponto mais difícil, né? Porque aí tu tá mexendo com um desvio de rota de um sonho da pessoa X ou Y, dizendo, olha, é por aqui que a gente está aí, mas querem ter sucesso é por aqui. Então, esse é o ponto. O pesquisar, o analisar até a alma da concorrência não é o problema. O problema é quando a informação chega no cliente, no caso o mundo agro, e sabe, é difícil, mas não tem uma resposta certa do sucesso, como tu perguntaste. São tudo dados e cálculos. Ô Vitor, eu vendo você falar isso, você está mostrando a visão de um processo do ponto de vista profissional. Vou fazer o comparativo com o agricultor. Eu sou um professor, né? Um mero professor universitário, e muitas vezes sou chamado para conversar com 10, 20, 30, 60 ou recentemente 200 produtores em uma reunião para falar para esses agricultores. Eu tenho 46, tem produtores de 70 anos, ou seja, tem muito mais aulas no currículo deles do que eu, cada safra é uma aula, para falar sobre a importância, qualidade e como lidar com a semente. Aí eu paro para pensar, eu tenho metade da experiência que esse agricultor que está na minha frente tem. Como que eu posso contribuir para ele com isso? Aí a gente está falando de uma visão profissional. O meu tempo, você, como brasileiro, paga imposto para pagar o meu salário para que eu dedique meu tempo a pensar em semente. Então, talvez eu tenha muito mais tempo para pensar unicamente na semente, nos seus processos, do que ter que pensar em pagar os funcionários, abastecer os tratores, fazer revisão da máquina. E aí eu começo falando isso. Eu não tenho mais experiência do que você, agricultor. Talvez eu tenha chegado a uma informação um pouquinho antes do que você, e eu vou ser um interlocutor aqui para te auxiliar e colocar você na frente. A marca é a mesma coisa. Nem toda empresa tem um departamento de marketing com tudo especializado, que a gente sabe que nas empresas as pessoas têm que fazer múltiplas funções. Então, você ter uma pessoa especializada para pensar só nisso pode ser uma grande vantagem, né? Sim, só que realmente tem que ser o critério, tem que falar muito alto, né? Porque qualquer dado errado pode cair a ruim, né? Não é, o jogo não é fácil. É verdade. E como que a gente faz para desenvolver uma estratégia de marketing personalizado? O que dentro desse tempo que a gente tem aqui, o que você consideraria como um foco principal que pudesse ser trabalhada ao longo de um tempo? Construir, como você disse aí anteriormente, uma timeline, elencar processos. E acho que o branding é isso, né, Victor? É a construção da marca de forma consolidada. De forma rápida, como que a gente poderia pensar nisso hoje, voltado ao setor sementeiro? Tá, como tu falaste em 3 coisas. A estratégia da marca é uma coisa, média, curto prazo, o retorno financeiro é uma. A branding, gestão da marca ou o marketing em si, né? Parece que é tudo a mesma coisa, mas não é. É simples, gestão de marca. É doída e a longo prazo. Marketing tende a trazer um recurso rápido, financeiro. Tá? Curto prazo, que eu me refiro, criar uma estratégia para daqui a 4, 5 meses, não é que daqui a mês que vem, isso não existe. Então, é longa. Marca, uma readequação de marca. Eu posso tocar uma readequação, a gente chama de rebranding, não é cliente minha, então eu posso falar, tá? E é um dos exemplos que eu dei no congresso também, da Feltrin Sementes. A Feltrin Sementes se remodelou, se reestruturou
Só que é um processo longo. E o que aconteceu? Isso é um auxílio na percepção de valor de marca que depois conseguiu aí uma aquisição aí que a Syngenta acabou fazendo, comprando a Feltrin. Então, eu quero retornar um aspecto, uma lembrança do mercado aí que tu tocaste antes, e ao ouvir o teu feedback, o proprietário achou caro. Um exemplo, se tu olhar a gestão de marca hoje, a 80% dos diretores, CEOs, donos, eles tendem a não conseguir implementar a gestão de marca, porque ela é longa, ela tem um tempo aí de 5 anos. E diretores, ou a parte mais do C-level ali, eles têm um foco mais no marketing mesmo. E ele envolve também participação de eventos e tal, mas de ter aquele contato e aquele recurso, diferente de uma gestão de marca que é mais estratégica e de um âmbito de reputação. Eu quase expliquei, não expliquei nada, mas acho que é isso aí. Não, foi praticamente, você fechou o ciclo. Quando a gente fala de marca, e isso é algo que eu comecei a entender há pouco tempo, porque moleque, quando começa a entender o que é marca de carro, né? Então ele olha lá, tem um símbolozinho com um cavalinho, né? Ou um tridente, você fala, nossa, isso é marca, isso é carro. E depois quando você vem para um setor, mesmo assim, né? Hoje no Brasil ainda existem poucas marcas de carro. Você vai para outros países, tem inúmeras. E no mercado de sementes, existem inúmeras marcas. Mas existem números, mas sem fundamento em si, sem um posicionamento de verdade. Bem tranquilo de falar isso. Perfeito. E agora, quando você tocou num ponto interessante, eu comecei a minha carreira fazendo estágio numa empresa multinacional de hortaliças, e o valor agregado na semente de hortaliça é tão grande, mas tão grande, que essa empresa sofria muito com fraudes de réplicas, né? Ou seja, as pessoas imitavam, faziam saquinhos de semente de tomate, imitando a marca para tentar vender, porque semente de tomate, sem sombra de dúvida, o grama deve ser muito mais caro do que o grama do ouro. E aí você posiciona uma marca tão forte ao ponto dela ser copiada. Pode-se dizer de duas formas, né? Eu atingi o ápice, né, de ser uma marca tão reconhecida ao ponto das pessoas quererem copiar, mas não pela marca em si, mas sim pelo valor do produto que está sendo agregado, né? Você conseguir se posicionar num mercado competitivo é muito difícil, mas a marca é um dos principais fatores, é o cartão de visita, né, Victor? Agora eu vou reconstruir, baseado nisso que você falou, naquilo que eu coloquei mundo abaixo. Mas, claro que a parte visual da identidade da marca é importante. Tanto é que o registro no INPI, Nacional de Propriedade Industrial, que é uma parte da secretaria do AIPO ou o AOMP, que é o internacional, tu tem que registrar a tua marca. Mas eu vejo, não vou tomar um exemplo, laboratórios, tá? Tem laboratórios assim, que eu olho para eles e chega a doer na alma, feio mesmo. Uma desestruturação ali, até de próprio ambiente, que deveria ser igual a um laboratório normal para seres humanos, tá? Então, e a questão de hortaliças, tanto é que nós temos, né, grandes culturas de alto valor, são as hortaliças. O que é professor? Não é verdade? É verdade. Tá? Então, mas o que acontece? Para chegar a esse ponto, voltando de novo, ter uma longa data de um bom comprometimento, relacionamento, é isso que vai. A agressividade de mercado também, lógico, é isso aí. Menos que isso não dá nem para se falar. Tem empresas sementeiras ainda que acham que é uma bobagem estarem presentes em eventos. Se tu não está aos olhos do público, não tem como tu ter muita relevância. Perfeito.
porque eu tenho certeza que você está gostando desse bate-papo. Então vamos aproveitar essa pausa para te dar um recado da Momesso. A Momesso conta com o CEM, Centro de Excelência Momesso, onde são feitos testes constantes de novas tecnologias e também o aprimoramento dos equipamentos por ela desenvolvidos, além da realização de treinamentos para empresas, clientes e parceiros. A grande expertise da Momesso está em criar parcerias duradouras, oferecendo soluções personalizadas para o tratamento de sementes. Para conhecer mais a Momesso e também o Centro de Excelência, acesse www.momesso.ind.br. Momesso, excelência no tratamento de sementes do on-farm ao industrial. Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais: Instagram, Facebook e Twitter, @Mundo Agro Podcast. Vitor, você sabe que ninguém sai do Mundo Agro Podcast sem passar por uma saia justa, né? E não vai ser diferente hoje. Ele até coçou o pescoço, olha lá. Mas aí, vamos voltar para nossa realidade. Aqui eu falo voltar porque a gente passou por um período, um momento crítico de pandemia, que no agronegócio a gente não sabe o que aconteceu. Na verdade, a gente sabe. Tudo acabou se tornando muito mais valoroso em termos de custo de dinheiro. E a nossa soja chegou a R$200. Tudo ficou muito inflacionado, mas ao mesmo tempo muitas pessoas capitalizaram muito. Hoje, nós vivemos uma realidade que alguns entrevistados que passaram aqui durante a pandemia disseram: olha, Coimbra, isso é uma onda e ela vai voltar ao estado normal. E hoje, quando a gente fala em redução do preço, do valor das commodities e uma necessidade de se produzir, se vender mais para se faturar da mesma forma, como é que fica para essas empresas, até você acabou de citar mesmo, participar de um evento com aumento agressivo do número de eventos, redução, muitas vezes, de faturamento, para conseguir investindo? E aí, eu vou te perguntar, se você puder falar, quanto que uma empresa deve ou quanto que uma empresa investe do seu faturamento bruto em marketing? Agora eu estou falando de marketing mesmo, né? Presença de marca. Como fica a questão do investimento em algo que muitas vezes a gente não sabe se vai ter o retorno ou não, nesse contexto geral? Eu invisto em uma fábrica nova ou eu gasto dinheiro com marketing? Como é que fica isso nesse mundo mais competitivo hoje? Bom, primeiro, eu não posso falar no mercado. Embora eu sou investidor na bolsa, eu tenho, mas não posso falar nesse ponto. Não posso dar opinião nesse ponto. Perfeito. Mas de uma visão ainda tupiniquim, que ainda o Brasil é visto lá de fora, né? E por mais que ministérios e boas associações tem fazendo um bom trabalho, que isso também é marca. Eu não quero comentar, mas temos algum episódio essa semana do que aconteceu aqui, de uma desistência de uma empresa, de compra de soja aqui. O que eu digo, ter um olhar adiante no mundo da marca, é olhar as leis. Um exemplo, se o teu maior cliente está na Europa e lá é o que vigora as leis lá para aquela empresa que é cliente do Brasil, né? Infelizmente, a gente tem que se adequar, né? Fora isso, é só querer chorar, com todo o respeito, né? Não estou dizendo quem está certo ou errado. Ter uma reputação nesse quesito a âmbito mundial de marca, porque isso que tu falou do trabalhar mais pelo mesmo é uma consequência que o Brasil sofre em virtude de uma não valorização lá de fora também, e vários outros segmentos que auxiliam na valorização ou desvalorização. É uma ramificação. Eu estou aqui dando um ponto do que eu posso dar, entendeu? Então, isso do que tu falaste já deixa bem claro o quanto é desvaloroso tu não ter um posicionamento. E nós não temos um bom posicionamento. Sim, fomos o primeiro, o segundo, estamos sempre entre o primeiro produtor, vamos falar em soja, estamos. Mas não é o suficiente. Compreende? Não é o suficiente. Tá? Sim. Agora, esse é um ponto da resposta. Tu perguntaste mais uma questão, mais no finalzinho da pergunta ali. O que tu perguntaste?
Mais. Quanto que a empresa Sim, do faturamento. reinveste, né, do seu faturamento em marketing como um todo? Então, quando tu faz projeções de investimento, isso entra junto do marketing, mas também de crescimento de mercado, tudo isso é investimento. Tá? Isso cai para uma parte de ativo intangível, porque é um ativo contábil pela norma brasileira, dos Estados Unidos também e da Europa. Tá? Mas o que sobra realmente para o verdadeiro marketing, que é o quê? Ir a campo, expor na Hortitec, na eSoja, na semente florida da erva bal, fantasiando aqui, lógico, mas é geralmente, para uma empresa consolidada, 13,5%, no máximo 5%. Tem empresas agressivas que vão até 8%, mas, em regra, 13,5%, 5%. E que eu acho que é um valor bem representativo, viu, Victor? Do líquido, né? Não do bruto. Do líquido, sim. Se for do bruto, eu pensava em algo aí em torno de 1%, já sendo algo alto, né? Mas é um investimento que retorna, né? Como você disse, quem não está presente não é visto. Quem não é visto não é lembrado. Você só não pode ser lembrado por coisas ruins, tem que ser lembrado por coisas boas, né? Verdade. Mas é isso aí. Victor, mas existe, professor Rogério, que o assunto de gestão de marca, ele é muito complexo. É complexo, exato. E tem que ter entendimento, e aí, como eu digo, né? Falei desses produtores que têm algumas aulas nas costas. Cada ano que passa é uma experiência nova, e esse processo de consolidação, gestão da marca, entendimento, isso requer pessoas experientes, treinadas, capacitadas, com uma boa visão, não só do nicho, mas principalmente olhar para aquilo que não é o foco, né? Eu gosto muito daquela cena do filme Sociedade dos Poetas Mortos, onde o professor pede para que os alunos subam na mesa para olhar a sala por um outro ponto de vista. Os meus assustam quando eu mando eles subirem na mesa, mas é importante subir na mesa e olhar as coisas por um outro ponto de vista. Um dia, de repente, quando tiver a tua altura, eu também posso ter uma visão assim também. Esse cara é alto, gente. Quem vê esse cara? Mas não sou alterofilista que nem você, né? Sou alto, mas sou mais magrinho. É isso aí. Victor, muito obrigado, viu? É um assunto interessante, a gente precisa explorar mais ele aqui. E, como sempre, né? Quem quiser conversar com o Victorzinho, como é que faz? Você tem um Instagram, um site, um link. Para quem está nos ouvindo aqui, fiquem tranquilos, nós vamos deixar na descrição. E o Thiago coloca aqui na geração de caracteres. É o site victorzin.com, sem ponto .br. É isso aí. Então, quem quiser falar com o Victor com VIC, zin.com. Esse ZI é com 2 N's no final. Victor, muito obrigado. Quero parabenizar você novamente pela palestra realizada lá no Congresso Brasileiro de Sementes. Se a gente puder deixar um link aqui para quem não assistir essa palestra, não sei se você vai querer atualizá-la, faz 2 meses só, né? Você falou que precisa atualizar, é tão rápido assim. Mas se for possível, a gente deixa. É que eu fui obrigado a fazer no quarto do hotel, né? Que o pessoal pediu e não estava preparado. Então tive que refazê-la, né? Perfeito, mas a gente pode deixar o link aqui, e aí conforme você vai atualizando, a gente vai acompanhando. Muito obrigado, Victor. Agradeço, muito obrigado e sucesso ao Mundo Agro, e que, pelo que eu vejo, vem mais premiação. Com certeza. Estamos trabalhando para isso, mas eu vou te dizer, os grandes ganhadores desse prêmio são os nossos convidados e principalmente o nosso público. Sem eles, o Rogério Coimbra e a marca Mundo Agro Podcast não seria nada. Vitor, muito obrigado. E para você que ficou com a gente aqui até agora, no Spotify, no YouTube, ou ouvindo no seu agregador de podcast, saiba que na semana que vem, como há 5 anos, tem mais um episódio do Mundo Agro. Até mais, uma ótima safra a todos. Valeu, Vitor. Obrigadão.
Você acabou de ouvir o Mundo Agro Podcast, o podcast semanal sobre o agro disponível na sua plataforma de áudio preferida e agora também no YouTube. Siga o podcast no Spotify ou na Amazon, assine no Apple Podcasts, se inscreva no Castbox e favorite na Deezer. Assim você receberá uma notificação a cada novo episódio publicado. Eu sou o professor Rogério Coimbra e encontro você na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Você ouviu o Mundo Agro Podcast. Informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.